Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabelle Viana. Primeiramente, agradeço pelo convite e pela oportunidade. E hoje nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de vacinas e as epidemias virais. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre catástrofes globais. Até bem pouco tempo atrás, quando se pensava em catástrofes globais, a primeira coisa que vinha à cabeça seria um desastre nuclear. Só que hoje em dia, os grandes desastres, eles não se parecem tanto mais com isso. Na verdade, eles se parecem muito mais com isto. E, de fato, dentre todos os possíveis desastres que a humanidade pode sofrer, as epidemias virais continuam sendo a principal causa de mortalidade. E por quê? A resposta é simples, porque nós ainda investimos menos em ciência do que em rodovias. Por exemplo, no ano de 2017 foram investidos 3,3 bilhões de reais em ciência e tecnologia, enquanto foi investido mais de 30 vezes esse valor em infraestrutura, ou seja, em estradas, rodovias. Contudo, isso não é uma particularidade do Brasil. O Brasil não é o único país onde essa situação acontece. Na verdade, poucos são os países que investem mais de US$ 1.000 por pessoa em pesquisa e desenvolvimento, como vocês podem ver nesse gráfico abaixo. Então, se nós pensarmos em tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que a conclusão é clara. Nós não estávamos preparados para uma próxima epidemia e a pandemia de Covid-19 simplesmente prova isso para todos nós. E o que acontece é, na verdade, uma questão muito complicada e muito triste. Nós continuamos batalhando contra diferentes inimigos, mas os problemas são essencialmente os mesmos todas as vezes. Então, se nós falarmos das epidemias de dengue, de zika, de chikungunya, ou mesmo da epidemia de ebola na África, nós continuamos vivenciando o mesmo insucesso em evitar novas epidemias. E por quê? Veja só. Primeiramente, faltam epidemiologistas treinados, faltam dados epidemiológicos acerca dessas doenças. E mesmo quando esses dados estão disponíveis, há uma ausência muito grande de profissionais de saúde treinados em todo o território nacional. Aliado a isso, não há disponibilidade nem de tratamentos, nem de vacinas para essas doenças virais. Então, você pode se perguntar, mas esses vírus já eram conhecidos antes mesmo das epidemias acontecerem? Os modos de disseminação também já eram conhecidos. E o que é que faz com que o insucesso seja um evento recorrente? A principal causa é que o direcionamento ineficiente de recursos não permite que nós possamos construir uma rede de preparação contra futuras epidemias. E o cenário, ele tende a ficar cada vez pior. Por exemplo, se nós pensarmos um pouquinho sobre a epidemia de ebola no 2015, essa epidemia causou mais de 10 mil mortes em um período muito curto de tempo. Contudo, o ebola não pode ser transmitido por partículas suspensas no ar, não é transmitido por gotículas de saliva. Então, imagine que se o ebola fosse transmitido dessa maneira, considerando um cenário onde a mobilidade é muito maior através de viagens de avião, de trem, de carro, o cenário poderia ter sido muito pior. E isso é exatamente o que nós estamos vivenciando com a epidemia de Covid-19. Então, fazendo uma pequena comparação, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, atualmente já infectou um número de pessoas similar ao número de pessoas que foi infectada pela gripe espanhola no ano de 1918. Nesse gráfico daqui, vocês observam cada país destacado com diferentes cores e quanto mais escuro e quanto maior essa bolinha, maior o número de casos de Covid-19. Então, hoje, no momento dessa apresentação, o SARS-CoV-2 já infectou quase 20 milhões de pessoas e já causou mais de 700 mil mortes em menos de 9 meses. Então, qual é a única maneira de nós estarmos preparados e protegidos contra futuras epidemias? O desenvolvimento de vacinas. E como é que as vacinas chegaram à tecnologia que nós conhecemos hoje? Como é que tudo isso surgiu? Acho que é importante a gente recapitular esses dados para que a gente consiga entender um pouco melhor o campo de desenvolvimento de imunobiológicos.
Bom, então a vacinação surgiu há mais de 100 anos durante a epidemia de varíola. Acredito que vocês já viram em livros de história, já ouviram falar sobre a varíola. Então, a varíola, na época em que era um problema grande de saúde pública, 1 em cada 20 pessoas morreram ou ficaram desfiguradas. Além disso, mais de 300 milhões de pessoas morreram no século passado como vítimas da varíola. E, apesar disso, a varíola foi a primeira doença a ser eliminada através de intervenção humana. E como isso aconteceu? Através do desenvolvimento de uma vacina. Em 1700 e alguma coisa, Edward Jenner, um pesquisador na época, observou que as ordenhadoras de leite possuíam lesões de varíola nas mãos, mas não possuíam lesões de varíola no rosto, ao contrário de todo o resto da população. Então, o que Edward Jenner fez? Edward Jenner coletou a amostra de pus das lesões de uma ordenhadora e inoculou essa secreção, esse material purulento, em uma criança de 8 anos de idade. Um experimento não muito ético, para falar a verdade, mas que na época é o que a história conta, que nos conta que foi feito. Então, Edward Jenner inoculou esse material purulento em uma criança de 8 anos e essa criança foi infectada 2 vezes com a varíola e não apresentou nenhum sinal de doença. Então, a partir deste momento, a vacinação em massa passou a ser disseminada e a erradicação da varíola foi o primeiro caso de sucesso associado a uma vacinação em massa da população. E, atualmente, o Programa Nacional de Imunização do SUS disponibiliza para nós 19 vacinas para mais de 20 doenças. E esses gráficos que eu trago para vocês são apenas uma maneira de representar de forma muito clara que quanto mais se investe em ciência e tecnologia, quanto mais se investe na compra de imunobiológicos e no desenvolvimento de vacinas, mais pessoas estão protegidas e menos mortes acontecem devido a doenças que são preveníveis por vacinação. Gostaria então de listar quais seriam essas 19 vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização do SUS. Essas vacinas são gratuitas, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode ter acesso a qualquer uma delas a qualquer época da vida, desde que se apresente a um posto de saúde ou um hospital da rede pública. Contudo, muito embora esse Programa Nacional de Imunização seja um exemplo para o mundo todo, ainda existem doenças para as quais vacinas não estão disponíveis. Por exemplo, malária, esquistossomose, diarreia, HIV, que são sim doenças com a mortalidade anual extremamente elevada, variando de milhares até milhões de pessoas por ano, incluindo a Covid-19, que atualmente, como eu já mencionei, já vitimou mais de 700 mil pessoas. E a pergunta que não quer calar é: quando haverá, então, uma vacina contra SARS-CoV-2? Essa é uma pergunta extremamente importante e um pouquinho complexa de responder. Mas eu gostaria de começar relembrando alguns conceitos básicos. Por que uma vacina é tão importante? O que é que a vacina vai fazer para nos proteger de uma futura infecção por Covid-19? Bom, as vacinas permitem que o nosso sistema imune treine, aprenda a se defender antes que ele vá de fato para a luta ou para a guerra, vamos dizer assim. Então, a vacina seria uma versão mais fraca do patógeno que vai ensinar o sistema imune como se comportar para que ele esteja pronto e preparado para lutar contra o patógeno real. Então, a vacina ela vai ser capaz de interromper o processo de infecção ou mesmo a progressão, a evolução da doença. Então, falando sobre vacinas, existem diferentes desenhos vacinais dos mais diversos tipos. Aqui eu listei apenas alguns, como, por exemplo, a vacina de vírus inativado, vacina de peptídeo sintético, vacina de vetor viral recombinante, a vacina de material genético, de DNA, de RNA, VLPs, de anticorpos neutralizantes, vacina de vírus atenuado, de subunidade proteica.
Então, enfim, existem vários tipos de desenho vacinal, bem como existem vários estágios de desenvolvimento de uma vacina, qualquer que seja ela. Como nós estamos falando bastante sobre o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, a mídia tem mostrado bastante coisa a respeito das vacinas que estão em fases clínicas, acho que é interessante a gente relembrar um pouquinho quais são as fases de desenvolvimento, estudo e avaliação de uma vacina. Bom, essas fases são essencialmente divididas em duas etapas. A primeira delas é a fase pré-clínica, que vocês veem aqui à esquerda, é a fase que acontece no laboratório. Nesse momento, os pesquisadores estão identificando os alvos antigênicos, quais seriam as melhores proteínas, os melhores epítopos para fazer parte da vacina. Testa-se também essa formulação vacinal em pequenos modelos animais e também testa-se algumas moléculas que podem melhorar a eficiência da vacina, que são os adjuvantes. Essa fase dura cerca de 5 a 10 anos. Caso tudo funcione bem, caso tudo dê certo, a vacina entra então para a segunda etapa, que é a fase de testes clínicos. Essa etapa vai ser então dividida em 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4, onde se avalia a dose, o esquema de imunização, quanto tempo entre uma dose e outra e por quanto tempo aquela vacina é eficaz. Então, o número de voluntários ele vai crescendo até que a vacina seja considerada segura e possa então ser administrada para a população inteira. Esse processo todo de fase pré-clínica e fase clínica, numa situação habitual, normal, poderia levar até 16 anos para ser completa. E agora, com a epidemia de SARS-CoV-2, nós estamos tentando encurtar um trabalho de 16 anos para ser executado em cerca de 1 ano, 1 ano e meio. Então, é o ideal? O ideal, não. A resposta é que isso não é o ideal. Contudo, diante da epidemia que nós vivemos, diante da gravidade da epidemia, faz-se necessário assumir um certo risco. Não é o ideal, mas no momento a situação exige isso. É como se nós estivéssemos, então, andando de carro e tentando trocar o pneu com o carro em movimento. Não é o ideal, mas a depender da gravidade da situação, é o que se faz necessário. Com relação ao desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, isso tem sido fruto de um esforço global. Vários países têm se juntado para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Esse mapa aqui traz apenas os principais países com as principais iniciativas atualmente em desenvolvimento. Os países que não estão marcados também estão envolvidos indiretamente, não no desenvolvimento, mas sim na testagem dessas vacinas. E a segunda pergunta que não quer calar é onde nós estamos, então, nessa corrida por uma vacina contra a SARS-CoV-2. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem 135 vacinas na fase pré-clínica, ou seja, na fase de laboratório. 19 vacinas estão na fase 1, fase clínica 1. 12 vacinas estão na fase clínica 2, enquanto 6 vacinas já estão em fase 3. E como fiz aquela analogia com trocar o pneu do carro com o carro em movimento, eu gostaria apenas de mencionar que a mesma vacina ela pode estar em mais de uma fase. Uma mesma vacina pode estar em fase 1 e 2 ao mesmo tempo, ou fase 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos 26 candidatos vacinais em testes clínicos. E eu gostaria de destacar para vocês alguns exemplos que mostram que há uma diversidade muito grande de vacinas sendo desenvolvidas contra a Covid-19 e essas vacinas têm diferentes formatos. Desde os formatos mais tradicionais, como a vacina de vírus inativado e a vacina de subunidade proteica, até mesmo os modelos mais sofisticados de vacinação, como as vacinas de material genético, de DNA e RNA, e as vacinas baseadas em vetor viral não replicante. Mas então, quem são as vacinas mais próximas da linha de chegada nessa corrida? Essa é a terceira excelente pergunta. Ainda não temos a resposta para essa pergunta, mas o que a gente pode comentar um pouquinho, que eu acho que é bastante interessante, é sobre quais tipos de vacinas estão sendo
estão na fase 3 e estão mais próximas de atingirem a fase de vacinação em massa. Bom, a primeira delas, que tem sido bastante comentada na mídia, é a vacina da Moderna. Porque nos Estados Unidos é uma vacina de RNA mensageiro e ela se classifica como uma vacina de ácido nucleico. De maneira geral, as vacinas de ácido nucleico elas podem ser de DNA e RNA, e nesse tipo de construção vacinal é possível isolar um gene de interesse. Esse gene, então, inserido em um vetor de DNA ou de RNA que vai transportar esse material genético. Esse material genético vai, então, ser inserido na célula. Se for uma vacina de DNA, esse material precisa acessar o núcleo para que seja transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteínas que vão gerar resposta imune. Caso seja uma vacina de RNA, o caminho é ainda mais simples. Essa vacina não precisa acessar o núcleo da célula, simplesmente o citoplasma. E nesse compartimento, ela vai ser então traduzida em proteínas que serão apresentadas ao sistema imune para gerar resposta imunológica. Em termos de vantagens e desvantagens, a vacina de DNA, para começar, ela vai ter como vantagem o fato de ser segura, não tem potencial de infecção, uma vez que não se trata de um vírus vivo, e é bastante estável. Então, isso facilita o seu transporte, até mesmo para as regiões mais difíceis, como o sertão, a mata, floresta, locais onde seria difícil transportar a vacina refrigerada. Uma desvantagem importante das vacinas de DNA é a quantidade requerida para a imunização. Geralmente é necessária uma quantidade muito grande de material genético que inviabiliza um pouco a sua utilização. A segunda desvantagem é o método de delivery. Geralmente as vacinas de DNA não induzem uma resposta de anticorpos muito boa, portanto, algumas modificações são necessárias e já estão disponíveis para melhorar um pouco esse aspecto da vacina de DNA. Em contrapartida, a vacina de RNA apresenta como vantagem o fato de ser uma plataforma rápida, ela é facilmente modificável, você pode produzir mutações na sua biblioteca de RNA com muita facilidade. O RNA por si só é um adjuvante, então ele por si só estimula a geração de resposta imune, mas por outro lado, apresenta como desvantagem o fato de ser muito frágil, lábil, então é necessário que o material genético da vacina de RNA seja transportado de maneira refrigerada, o que dificulta um pouco, como eu já mencionei, o acesso a áreas mais remotas de difícil acesso. Então, para finalizar, a vacina da Moderna é uma vacina de RNA que foca na proteína spike da superfície do vírus. A segunda vacina bastante comentada na mídia é a vacina da Sinovac, produzida na China. Essa é uma vacina um pouco mais clássica, faz parte de uma categoria de vacinas chamadas vacinas de vírus. E essas vacinas de vírus, elas podem ser de dois tipos, ou de vírus enfraquecido, atenuado, ou de vírus inativado. No caso dos vírus atenuados, essas vacinas são produzidas através de mutações no genoma do organismo-alvo, de modo a atenuá-lo, a enfraquecê-lo para que ele seja capaz de se replicar na célula hospedeira, mas para que ele não seja capaz de provocar doença. Já o vírus inativado, ele vai ser, como o próprio nome diz, inativado, vai ser incapaz de se replicar, incapaz também de gerar doença, e esse método de inativação ele pode ser baseado em estratégias de inativação física ou mesmo química. Como vantagens e desvantagens, cada uma delas vai ter um aspecto um tanto diferente uma da outra. No caso das vacinas de vírus atenuado, as vantagens são que a vacina por si só possui altíssima imunogenicidade, então ela gera uma resposta imune muito forte. Como desvantagem, essas vacinas de vírus atenuados apresentam possível virulência, pois é possível, improvável, porém possível, que haja uma reversão desses vírus para a sua forma virulenta e capaz de gerar doença. Então, essas vacinas, elas têm sido associadas a eventos raros graves, são raros, como o próprio nome diz, mas quando ocorrem, são capazes de levar a consequências bastante danosas.
Além disso, as vacinas não podem ser administradas para grupos de risco, como grávidas, crianças pequenas, idosos e imunocomprometidos, e também requerem cadeia fria de transporte. Já as vacinas de vírus inativado, elas têm como vantagem o fato de não causar doença, já que o vírus não se replica, mas como desvantagem gera uma resposta imune um pouco mais fraca e às vezes até inadequada. Uma terceira vacina bastante comentada é a vacina de Oxford, produzida na Inglaterra, e a vacina da CanSino, também produzida na China. Essas duas vacinas são vacinas de vetores virais. E o que é que isso nos diz? Nesse tipo de vacinas, é possível, então, inserir sequências específicas de outros vírus em vetores virais de outras vacinas que já são bem estabelecidas, como, por exemplo, a vacina da dengue, do Butantan. Então, esses vetores virais, eles são, em geral, não replicantes, podem ser também replicantes, mas de maneira geral opta-se por vetores virais não replicantes, de modo a reduzir o risco de causar doença. As duas vacinas aqui comentadas, a de Oxford e a CanSino, focam na proteína spike, na superfície do vírus, e o vetor viral utilizado é uma versão não replicante de um adenovírus que infecta chimpanzés. Então, em tese, essas vacinas seriam bastante seguras. Como vantagens da vacina de vetor viral, nós temos a disponibilidade de dados prévios, uma vez que se trabalha com vetores virais de outras vacinas já disponíveis e já bem estabelecidas, é possível utilizar essa rede de conhecimento para melhorar a próxima vacina. Além disso, essas plataformas de vacinas de vetores virais, elas apresentam uma vantagem de serem muito rápidas. É possível modificar a estrutura da vacina com muita rapidez, tendo em vista que já se conhece os vetores de origem que são aqui utilizados. São bastante seguras, já que se tratam de vetores virais não replicantes, que são, portanto, incapazes de gerar doença. Como desvantagens, essas vacinas apresentam a necessidade do uso de uma alta dose para que elas gerem a resposta imune adequada. E uma outra questão é que elas também requerem um tempo de avaliação ainda mais longo do que as demais vacinas que foram comentadas até então. Então, é complicado trabalhar com esse tipo de vacinas, porque o tempo está contra nós. Mas essas vacinas são sim, estão sim dentre as mais promissoras no momento. Então, seja qual for a vacina que chegue em primeiro lugar nessa corrida, ela vai ter que fazer essencialmente isso. Essa vacina vai ter que ser capaz de gerar anticorpos que protejam o indivíduo de ser infectado e também vai ter que ser capaz de estimular uma resposta celular, uma resposta de células T, capaz de destruir as células que porventura venham a ser infectadas. E aí uma coisa interessante que tem sido bastante comentada também, que talvez muitos de vocês estejam se perguntando, é com relação à queda dos títulos de anticorpos. Então, tem sido mostrado em vários estudos que parte dos indivíduos, geralmente assintomáticos, apresentam uma diminuição bastante significativa da quantidade de anticorpos contra SARS-CoV-2 cerca de 2, 3, 4 meses após a infecção natural. Então, tem havido bastante debate com relação a isso e sobre se isso significaria que as vacinas não iriam funcionar. Então, eu gostaria que nós fôssemos um pouco mais cautelosos e otimistas. Primeiramente, nós temos, então, a imunidade natural, que é aquela que é gerada pelo nosso próprio corpo frente a uma infecção, e a imunidade adquirida, que é a imunidade gerada pelo nosso organismo frente à vacinação. Elas trabalham juntas, mas elas nem sempre trabalham da mesma forma. Ou seja, a imunidade gerada contra o SARS-CoV-2 durante a infecção natural, ela não necessariamente vai ser a mesma, ou vai funcionar da mesma forma, que a imunidade adquirida através de vacinação contra SARS-CoV-2. Outra coisa é que, às vezes, a ciência pode ser ainda melhor do que a própria natureza. Vamos lembrar, então, que nós temos a imunidade inata, que é aquela induzida pela infecção, é uma resposta inespecífica, e temos a imunidade adaptativa, que vai ser antígena específica, que aumenta de magnitude ao longo do tempo e que gera memória e é bastante específica.
Esses dois tipos de imunidade, de novo, trabalham juntos e o grande objetivo é gerar, através da imunização, células B e T de memórias que possam, então, estar circulantes, estar prontas para entrar em ação no caso de uma futura infecção. Quando eu falo de que a ciência, às vezes, pode ser ainda melhor que a natureza, é porque existem alguns casos de vacinas, como, por exemplo, a vacina contra o HPV, onde já se sabe que a imunidade gerada pela imunização é ainda mais forte e mais robusta do que a imunidade gerada por uma infecção natural. Além disso, as vacinas têm uma vantagem em relação à natureza. A primeira delas é que as vacinas podem ser melhoradas através da adição de adjuvantes. Então, adjuvantes, ou seja, moléculas estimulatórias, podem ser adicionadas a uma vacina para aumentar a magnitude da resposta imunológica gerada frente à vacinação. E uma outra boa notícia é que, até o momento, o SARS-CoV-2 não desenvolveu nenhum mecanismo de evasão do sistema imune, como, por exemplo, o HIV ou o vírus da herpes, que tem desenvolvido mecanismos para evadir-se da resposta imune inata e humoral do hospedeiro. Então, nós estamos no momento bem posicionados. Então, resumindo, muito mais importante do que ficarmos elucubrando sobre se as vacinas que estão em teste vão ou não funcionar, eu acredito que seria uma mobilização para que as vacinas, uma vez que funcionem e que sejam testadas, possam ser distribuídas de maneira igualitária para toda a população. Então, para isso, quais são os requerimentos fundamentais para que isso aconteça? Primeiro, é preciso fortalecer o sistema de saúde, o SUS. Segundo, é preciso capacitar profissionais para que sejam treinados o suficiente para atender a população em todo o território nacional. E, obviamente, o incentivo à pesquisa em diagnóstico e vacinas, ele deve ser contínuo e não deve ser negligenciado de forma alguma. Então, considerando um cenário de investimento em ciência, tecnologia e saúde adequados, sim, no futuro, nós estaremos, então, preparados para a próxima epidemia. Eu gostaria, então, de finalizar agradecendo à equipe pelo convite, fiquei lisonjeada pelo mesmo, e agradecendo a minha equipe de trabalho e colaboradores. Fico, então, disponível para perguntas e comentários. Muito obrigada.